da intimidade com Deus. Mas Teresa, mestra da oração na igreja, muito mais para todos nós, né? Ela não deixou um método passo a passo. Ela deixou uma proposta. Isso é bonito, é uma proposta. Eu, como carmelita, eu recebi uma proposta. E vocês também. Vocês recebem, como eu, bebemos o mesmo carisma, todas as ferramentas para subirmos essa montanha. Cabe a cada um fazer o que vai fazer com essas ferramentas. O que vai fazer com esses passos. Né? Se quer chegar até o meio do caminho, um quarto do caminho, 3/4, ou quer chegar ao topo, vai depender de cada um de nós. É uma proposta. Deus sempre nos propõe. Então Teresa não deixou um método, não existe, né, um caminho passo a passo de oração teresiana. Ela vai colocando alguns pontos que iremos ver em breve, né, onde ela nos ensina, né, a subir essa montanha, nos ensina, portanto, a rezar. Né? Ela quer nos mostrar, né, um caminho de oração que não é retinho, mas se dá de diversas formas, porque ela trata muito, né, coloca muito a questão da humanidade. E na humanidade nós nos relacionamos com Deus. E a minha relação com Deus, isso tem que estar muito claro em nosso coração, ela é íntima. O jeito que eu relaciono-me com Deus é totalmente diferente do seu. E isso não quer dizer que o meu é melhor, que o seu é melhor. Não, não é isso não. É jeito diferente. É intimidade. É proximidade. Cada um de nós temos um jeito de rezar. Cada um de nós temos um jeito de encontrar-se, colocar-se diante do sagrado. Né? Pois bem, e somos... Acho que o primeiro passo, né, nessa caminhada é descobrirmos qual é o jeito que Deus fala conosco. Como Deus conversa com você. Como Deus vem ao seu encontro. Né? E como descobrir isso? Aquilo que te dá paz, aquilo que te fortalece, aquilo que é gostoso. Por exemplo, né, tem gente que pega a Bíblia e tantas vezes... dá vontade de devorar, ela sente a vontade de devorar a Bíblia ali, e vai lendo, vai fazendo ligações, vai relacionando com outro momento. É o seu jeito de falar é o jeito que Deus encontrou de falar contigo. Tem gente que pega o terço e consegue, né? O anjo apareceu a Maria e vê esse diálogo. E nessa oração repetitiva, faz um diálogo com Deus. É o seu jeito de encontrar-se com Jesus. É o jeito que Deus encontrou de falar com você. Tem gente que diante da natureza, diante de um pôr do sol, né, remete ao Criador, sente-se cuidado, amado. É o jeito que Deus fala com você. Qual é o seu jeito? Se a gente não tem isso, se a gente não tem um norte, se a gente não está... É o primeiro passo dessa subida. A subida é nessa via aqui, ó. Pegue. Não quer dizer que isso para sempre vai ser dessa forma. Pode ser que eu rezo hoje, rezando o terço, né? Eu faço essa intimidade. Ano que vem Deus me convida, e é bom estarmos atentos. Deus me convida a rezar pelo silêncio, pela Bíblia. Deus é Deus, né? Ele tem a vontade dele, né? E a gente vai amadurecendo, vamos crescendo. Então, não é um caminho pronto a oração teresiana. Ela vai nos embasando, né? Para que a gente possa entender esse universo chamado oração. Estarmos atentos. Opa, o Senhor está me chamando por aqui. O Senhor está me conduzindo por essa via. Aí a oração teresiana vai sempre sendo fundamentada, sempre vai nos fundamentando, né? Vai nos ajudando
nesta subida. Pois bem, então não existe um método, né? O ponto número 1, não existe um método, né? Mas é um modo de fazer oração, de encontrar-se. Como definir um método? Se você reza no silêncio, se você reza na natureza, se você consegue fazer uma intimidade com Deus no meio ao trânsito. Eu não consigo. Eu tenho o meu jeito. Mas repito, qual é o seu? Isso é bom. É o primeiro passo. É a sua via. Você vê o Cristo lá em cima, lá. Tem uma estradinha ali, ó. Se você não enxergar essa estradinha hoje, é muito difícil. Existe essa estrada. Existe essa estrada. Basta você ver o que me dá paz, o que dá vontade de eu ler, o que dá vontade de eu continuar fazendo, o que eu consigo linkar, né? Fazer pontos. É isso. Comece nesta observação. Todos nós sabemos, número 2, né, a definição de oração, tão famosa. Para mim, a oração mental é senão um trato de amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. Trato de amizade é uma relação. Por isso que não é um método, é uma relação. E relação, eu encontro um rosto, eu encontro uma voz, eu encontro uma mão, eu encontro alguém caminhando comigo. Isso é relação, eu tenho relação com vocês, eu estou olhando vocês nos olhos. Há uma relação. Então, como se dá essa relação? Um trato de amizade, relação. Por isso cada um tem o seu. Por isso que a montanha é a mesma, mas os caminhos de cada um é bem distintos. Trato de amizade, estando tratando, né? Que é o relacionar-se com perseverança, né? Estando muitas vezes tratando a sós. Muitas vezes, repito, vida de oração não é coisa rápida, não é fast food, né? É vida, é uma história, é um longo percurso, tratando muitas vezes igual uma amizade. Quem é meu amigo mesmo? Aqueles 2 ou 3 que nós temos. Há uma constância, há um caminhar juntos de tantas e tantas situações. Mas eu sei que se eu precisar dessa pessoa à noite, eu posso ligar para ele. Se eu precisar, vamos ali no supermercado agora comigo? Ele vem. Há uma amizade, há uma relação, há um cuidado, né? Que não é de uma vez ou de um curto período, mas, né? É um relacionamento com muita perseverança. Ou na linguagem teresiana, né? Determinada determinação, né? A sós. Recomenda procurar solidão para encontrar-se com Deus, pois exige intimidade. Repito, o seu método de oração é seu, é diferente do meu. É algo a sós, é uma relação. Eu vejo o rosto dele, eu enxergo, percebo a mão do Senhor. O tom de voz de Deus comigo é diferente do seu. Por isso que é o a sós, é a intimidade, é a proximidade, né? Sou chamado a essa experiência íntima com o Senhor, com aquele com quem, né, sabemos que nos ama, um contato íntimo, amoroso, um Deus que não mede esforços, né, para estar conosco, um Deus que já mostrou, demonstra e já demonstrou todas as provas de amor, né? Que nos ama verdadeiramente. Então essa base, né, da oração teresiana, depois vocês retomam aí, claro, com mais tempo. Só para a gente fundamentando um pouquinho, Santa Teresa teve 2 mestres, né, nessa oração silenciosa. Foi Santo Agostinho
e um franciscano chamado Francisco de Osuna. Com Santo Agostinho, Santa Teresa aprendeu a olhar para dentro de si. Sabemos do castelo interior, no mais íntimo do coração humano, há um castelo, e no centro desse castelo há a morada do rei. Ela viu isso, né? Teve esse entendimento e depois escreveu sobre isso a partir de Santo Agostinho. Aquelas famosas frases dele: olha, tanto tempo te procurei fora e você estava dentro. Então Teresinha bebeu dessa fonte. E de Francisco de Osuna, a questão da intimidade, né? Do silenciar-se, do recolhimento. Só se chega, né? Vamos pensar como Teresa, só se chega a esse castelo interior, a esse recolhimento com o nosso amado Jesus, né? A partir do silenciar-se, do recolher-se, né? Do estar ali, numa relação íntima com o Senhor. Então, com esses dois personagens, né, Agostinho e Francisco de Osuna, embasaram. Claro, ela teve tantos diretores espirituais também, né, mas o cerne ali, né, da oração teresiana teve como fundamento. Ela bebeu muito destas duas fontes, tanto a intimidade, a interioridade, como o recolhimento. É bem no meio dessa folha, mas, começa com mas aqui, mas afinal, o que o livro de Osuna ensina? Esse padre franciscano propunha a busca da união com Deus na oração, por meio do recolhimento interior, e consistia simplesmente em a pessoa fazer silêncio em si mesmo, tornando-se como que surda, cega e muda, afastando o pensamento de toda e qualquer realidade humana e criada. Ou, em outras palavras, propunha o princípio de não pensar em nada para estar atento a Deus. E após esvaziar-se, era necessário lançar o olhar sobre Deus e a sua divindade. Bem Teresa mesmo, né? Bem aquilo que nós vemos nos seus livros, seus escritos. Então ela bebeu dessa fonte, né? E, claro, deu alguns passos a partir de Santo Agostinho e Francisco de Osuna. Aí tem o número 1 e 2 no final dessa folha, que é alguns toques, né? Alguns passos que Teresa deu a partir do pensamento. Então tá, Santo Agostinho falou que Deus não está lá no céu, mas está aqui no mais profundo do meu coração, né? Aí Teresa vem, coloca uma vírgula nisso e contribui um pouco mais. E que a gente vê nesses dois pontos. O primeiro, do recolhimento, né? Essa parte que está grifada, lembra que a oração não deve servir de desculpa para desprezar os irmãos e faltar com a caridade, e também que a intimidade com Deus não é fruto do nosso esforço, mas sim graça e dom gratuito de Deus. Por quê? Francisco, né, de Osuna aqui, ele falava que tínhamos que ficar parar, o mundo tinha que parar por nós e nós pararmos para o mundo. Aí Teresa vem falar: não, nós nos relacionamos, nós temos a nossa humanidade, né?